Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal Sublimação Semântica e Hermenêutica. Eu quero falar hoje de um assunto muito interessante e envolve um ser que habitou o planeta, mais precisamente os mares, há muito tempo atrás. O nome desse ser é Leviatã. Fazendo uma pesquisa sobre ele, eu percebi que alguns escritores dizem que ele não existiu, só essa figura de linguagem. Outros dizem que realmente existiu, mas se extinguiu. Enfim, a Bíblia nos dá uma margem para ver o que houve com esse ser. E é isso que eu quero trazer hoje. E para começarmos, vamos ler o que está escrito no livro, vamos meditar, Jó 41. Ali Deus está com um diálogo com Jó, e Deus pergunta para Jó se alguém era capaz de prender esse animal, dado a sua veracidade, a sua, como que eu uso a palavra, brutalidade, né? Era um animal muito feroz. Ele era impossível que o homem o capturasse, e ele era o terror dos mares, ele apavorava os navios. Eu penso, né, que não houve navegação nos mares fora do Mediterrâneo nessa época, porque esse ser habitava ali. Por isso que houve navegações, né? Isso aí não tem nada escrito, mas é uma coisa que eu penso no meu coração. Mas aí, voltando à questão, o Leviatã então ele folgava nos mares, ele era o rei dos mares, ele era imbatível. Mas aí também, se você pensar hoje, nós temos um ser que representa, a Bíblia chama ele de Apocalipse 12:9, chama ele como um grande dragão, uma grande antiga serpente. E esse ser é Satanás. Então ele está folgando hoje nos povos, nas nações. Apocalipse 17:12 diz que águas simbolizam povos, pessoas. Então a gente vê que Satanás hoje folga no meio das pessoas, né? E Isaías 27:1 diz ali que naquele dia Miguel virá com sua espada e destruirá a grande serpente, o diabo, o Leviatã. Então a Bíblia usa a figura de linguagem para mostrarmos que o simbolismo do Leviatã é o Satanás. E essa profecia de Isaías foi dada lá no Éden para Cristo, quando Cristo fez a roupa do primeiro cordeiro morto de pele para Adão e Eva. E ali ele falou que a mulher seria inimiga do homem. Não, a mulher seria inimiga da serpente. E a serpente seria inimiga do homem. Ela ia picar o calcanhar e o homem ia pisar na sua cabeça. Referente a Isaías e ao final dos séculos, quando Cristo vir e realmente pôr um ponto final no nosso inimigo. Então, compreendemos então que Leviatã simboliza Satanás. Bom, vamos agora levar a nossa mente lá para o Êxodo, quando Moisés estava com aquele povo atravessando o deserto. Não devia ser fácil não, viu? Mais ou menos as pessoas, os teólogos, estudiosos da Bíblia, aí diz que eram umas 2 milhões de pessoas no deserto, sem água, sem alimento. As provisões deles acabaram, então ali eles começaram a murmurar agora, o que eles iam comer? Então Deus proveu, na sua infinita sabedoria, um alimento que seria o quê? Primeiramente, sustentável, né? Que suprisse todos os outros, não tivesse muito volume, e 100% absorvido pelo organismo. Por que 100%, Paulo? Imagina 2 milhões de pessoas fazendo as suas necessidades fisiológicas. Que odor que seria, né? Quero nem pensar nisso. Aquele sol. O mel ele é 100%, é o único alimento do mundo que é 100%, único não, tem outro também, desculpa aí. Mas é um dos alimentos, dos poucos alimentos que é 100% absorvido pelo corpo, ele não tem excreção. Se você comer
comesse só mel, você não iria urinar e nem iria evacuar. O mel ele é 100% aproveitável. E o maná tinha essas características com gosto de mel. Então Deus, na sua infinita sabedoria, o que ele quis com isso? Trazer o pão do céu para os homens. O pão dos anjos. Não, mas o homem não. O homem não quis isso. Precisamente ali em Números 11, versículo 4, diz que não foi bem o povo que pediu, começou a fazer a chaminha ali, o isqueirinho ali, não. Foi um vulgo que estava no meio dele. Esse vulgo eram povos que estavam ali, viram o poder de Deus através das pragas, se converteu e quis acompanhar o povo de Israel. Mas chegou ali, eles queriam pepinos, peixes, cebolas, enfim, as comidas egípcias. E incitaram o povo a pedir também. Moisés levou a questão perante Deus, Deus falou para eles se consagrarem, que no outro dia eles iam ter carne para comer à vontade. Então Moisés falou, você está com gracinha, de onde você vai tirar carne para essa multidão? Deus falou, se consagra para jejum, deixa que eu faço a minha parte. Bom, no outro dia o que houve? A Bíblia diz que veio uma chuva de codornizes. Mas aí que é a questão desse vídeo. Era tanta codornizes que era caminho de um dia, para qualquer lado que você caminhasse, você conseguia pegar codornizes. E as codornas, era a 60 centímetros do chão, elas estavam voando ali, até uma criança pegava. Eu, se eu andar bem aí, acho que uns 35, 40 km eu ainda consigo caminhar no dia. Então você vê que era muito para lá, muito para cá, enfim. Codorna era à vontade. Caminhar de um dia, se você andasse um dia para lá, 30 km para lá, 30 km para lá, você pegava codorna. Mas da onde veio tanta codorna? Da onde? Claro, Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Mas a Bíblia, aí que eu falo, que a Bíblia nos dá uma margem. E eu quero, esse fato que eu quero que vocês abram o coração agora, deixem a mente eletrificar. O que eu vou falar agora é muito sério. Muitos vão aceitar e muitos não vão aceitar. Salmo 74, 14, o salmista diz que tu, referindo a Deus, quebraste a cabeça do Leviatã e deste para alimento ao povo do deserto. Deus então transforma. Como nós podemos endossar isso que o salmista fala? Vai ali em Números 31 Números 11, 31, e você vai ver ali. Deus soprou um vento da banda do mar e trouxe codornizas. Eu tenho 47 anos, vivo no sítio há muito tempo, e se você pesquisar aí, codorna dá embanhado, no máximo embanhado, ele é de capina a linha, no máximo no banhado. Eu nunca vi codorna de mar, porque Deus podia ter vindo uma banda do Oriente, da banda de onde tinha mata, e trazer as codornas. Não, ele trouxe do mar, onde habitava o Leviatã. Não é muita coincidência, né? E o salmista ainda falar que ele quebrou a cabeça do Leviatã e deu para o povo comer. Então é isso. Deus queria que aquele povo, e Deus, quando tirou o povo de Israel, ele queria, né, como nós estávamos falando, ele queria dar novas instruções, novos gostos para as pessoas, perspectiva diferente. E ele começou então ali querer pela alimentação, mas o povo não quis, o povo quis carne. E vamos mais além, nós vamos falar desse assunto agora, nós vamos entrar nesse assunto e vamos ver quais foram as consequências, por que o povo pediu carne, e o que simbolizar o maná. Nós já sabemos que a carne, né, foi Leviatã transformado em codorna, dado para o povo. Ou seja, o diabo, símbolo que era o Leviatã, foi transformado em carne e o povo preferiu estar com o diabo no meio deles. Por que eu digo isso? Porque em Números 21, 5, eles chamaram o pão fastio e vil. E o pão fastio e vil, nós sabemos quem que é o pão da vida. Jesus fala em João 6, 32 e 35, que Moisés deu o pão, que era o pão do céu, mas eu sou o verdadeiro. Aquele era o símbolo. Ele é o verdadeiro pão da vida. E eles, em Números 21, 5, os israelitas me têm a capacidade de chamar o pão fastio e vil. Ou seja, sabendo ou não, eles chamaram Jesus de fastio e vil. Preferiram a alimentação carne, simbolizava o diabo,
pediram para tirar o maná do meio deles, que simbolizava Cristo. O que você faz hoje na sua dieta? Pergunta para você. Se algum dia a carne foi boa para comer, você acha que hoje é? Aí você fala, não, Paulo, mas Deus liberou os animais limpos dos impuros. Mas Deus liberou por quê? Porque Ele queria que o homem comesse carne? Era essa a vontade de Deus? Ou porque o homem estava onívoro, comendo de tudo? Aí você vai querer me dizer também que era a vontade de Deus que Jacó tivesse 2 mulheres e as concubinas dele? Porque se fosse a vontade de Deus, Ele não teria mandado meu xará falar que o presbítero seja marido de uma só esposa. Né? Então, se o casamento não é poligâmico, por que a carne foi liberada para comer? Por que eu não estou falando uma coisa, o que casamento tem a ver com carne? É para você ver que a Bíblia, às vezes você pensa que ela está permitindo uma coisa, mas ela não está. Deus não está permitindo, Deus só está tolerando. Aí você fala, Paulo, mas é o que sai que contamina, o que entra não contamina. Primeiramente, Deus nem estava falando de comida naquela questão ali. Segundamente, meu filho fala segundamente, você pensa, a carne cheia de hormônio, de doença, é um alimento seguro para o ser humano hoje? Eu não estou falando isso não porque eu sou vegetariano. Estou falando isso para você pensar. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, você limpa a tua casa, você limpa o teu carro quando você vai para uma festa, ou quando você vai para um casamento, ou quando você vai receber visitas importantes na tua casa, você não dá um talento lá, não veste uma roupa boa? E quando você vai receber o Espírito Santo no teu corpo? Você come qualquer coisa? Pensa aí, não precisa... Só pensa. Por quê? Eu estou trazendo a questão. Porque o que nos fez como ser humano, Ele nos criou, Ele sabia o que era melhor para a gente comer. Em Gênesis 1, 29 e 30, Deus deixou o cardápio para o homem comer. Vai lá dar uma olhadinha depois. E só para você não precisar usar a sua 11ª parte do cérebro, porque diz que nós usamos 9 ou 10, né? Só pensa. Apocalipse 21, 4 diz que lá no céu não vai ter morte, nem dor, nem sofrimento. Obviamente, então não comeremos mais nossos amigos, né? Os animais. Então, se a gente está se preparando para a glória, nós não teremos que começar a tirar nossos hábitos pervertidos da nossa vida? Vou falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que você está me vendo. Eu acho que eu sou muito mais pecador do que você. Mas não é por isso que eu vou pegar ganchos da Bíblia para defender os meus erros. E eu tenho certeza que Cristo vai me dar força e eu vou vencê-los. Eu quero que você vença os seus também. Então não fique buscando gancho na Bíblia para defender um gosto que você tem. Pedro, na visão de Jope, estava pensando que aquela visão era realmente a carne, ou ele estava entendendo já que era o gentil? Na hora que ele recebeu a visão. Porque Deus estava falando para ele uma coisa, e ele estava entendendo outra. Ou você vai me dizer que Pedro achou que no primeiro momento que era os gentios que tinha sido purificado e limpo. Pedro estava entendendo que era carne. Mas se ateia à resposta de Pedro. Pedro devia ter o quê? Uns 38, 40 anos naquela época. Pedro falou assim, Senhor, eu nunca comi coisa comum e imunda. Para todo mundo que lê a Bíblia, está acostumado aí, sabe que as coisas comuns eram as coisas liberadas para comer. Lá em Levíticos 11, foi liberado os animais limpos. E os imundos eram os imundos mesmo, não era nem para tocar o cadáver. Então tem mais comer. Porco, né? Para quem gosta de porco aí, dá uma olhada lá em Levíticos lá, só falei. Aí, Pedro me fala então, eu quero crer que Pedro não é mentiroso. Porque ele falou que ele nunca comeu coisa comum e imunda. Olha bem, ele nunca comeu coisa comum e imunda. Ele podia falar, não, você parar aqui, ó, um boizinho, um franguinho aqui. Não, ele falou, não, senhor, eu nunca comi, nunca toquei coisa comum e imunda, poxa. Vamos ser realistas, né? Ser realistas. Pedro não comia carne. Ou ele mentiu. Eu quero crer que Pedro não mentiu, ele era vegetariano. Assim como Daniel, mas se não for de Daniel, você vai falar que as carnes eram sacrificadas aos ídolos, né? Os manjares do rei, ele preferiu ficar uma coisa mais... Ah, para! Se você fizer uma pesquisa, qualquer gulgada que você der aí, era água, era plantação, era os filhos, tudo era sacrificado aos ídolos. Tudo! Os babilônios sacrificavam tudo.
Então ele ia ter que viver de ar lá, ou de luz, que nem tem uns que vivem aí. Não, Daniel também era vegetariano. Se você assistiu o filme de Noé do Russell Crowe, ali ficou os autores, os diretores, enfim, quem escreveu o filme foi muito feliz, porque eles mostram que a linhagem de Noé de Sete, eles eram vegetarianos. Só a linhagem de satânica, de Tubal-Caim, que era carnívoros. Quero saber hoje, que linhagem que você está hoje? Que mente que você quer ter quando Cristo vai aparecer nessa terra aqui? Então pensa nisso aí. Não fica pegando gancho na Bíblia, não, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Os apóstolos comiam, claro que comiam, eles estavam em outra realidade, em outro tempo. Você sabe que a Bíblia, ela passou por várias reformas. O Evangelho é o mesmo. Só que o que é cobrado da gente hoje não é a mesma coisa que é cobrado daquele povo lá. Hoje Cristo cobra... não é Cristo, o Evangelho cobra mais da gente, porque Daniel falou, ó, fecha, guarda essas palavras, que é por coisa do fim, não é pro seu tempo não, Daniel, pode ver teu tempo em paz aí, os outros, mas pro povo do fim a coisa vai ser mais braba. Pensa nisso, só para você não pegar gancho. Então eu trouxe essa questão do Leviatã aí, pra gente ver, né, que se você for arrumar gancho, você vai arrumar em tudo. Eu poderia muito bem arrumar um gancho, que Jesus era um beberrão, ele transformou vinho para o povo beber na festa. Eu não posso beber, né? A Bíblia não dá aquela margem para você ser vegetariano, mas também não dá margem para você parar de comer carne. Isso aí é uma coisa na sua consciência. Eu vou ficar com o conselho do meu xará. Bom é não comer carne nem tomar vinho, ou fazer qualquer outra coisa que escandalize o meu próximo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Primeiramente, não foi para criticar ninguém. Esse vídeo foi para elucidar. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido harmonioso. Façam a parte de vocês aí, que eu faço a minha aqui. Em pé.